Pessoal, bom dia. Bom dia quem está aí no Facebook. Marabá, você está aí já? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia quem está no Facebook, bom dia quem está no Instagram. Deixa eu me organizar aqui com os aparelhos. Bom dia, pessoal. Daqui a pouco eu vou começar aqui a nossa live, nossa terceira live, quarta-feira, dia 9, né? Dia 9 de dezembro. Vamos continuar a nossa reflexão aqui sobre esse fechamento de ciclo de ano, né? 2020, já nos preparando aí para 2021, né? Tá joia? Quem está aí no Facebook, quem está no Instagram, tá chegando bem para vocês a imagem aí? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ana Paula, bom dia, Zulu, bom dia, Mariana, bom dia, Adriana Matos, tudo jóia com vocês? Quarta-feira então, vamos lá, dando continuidade. Grande amigo Fernando, bom dia, tudo jóia? Como está, presidente Prudente? Elias Alves, bom dia. Tudo jóia com vocês aí? Bom dia, bom dia. Pessoal, então estou ao vivo pelo Instagram, estou ao vivo pelo Facebook. Quem já me acompanha sabe que eu faço essas lives já tem algum tempo, 6h49. Nós estamos aqui sempre buscando alimentar, né? Com a boa palavra, construir uma reflexão. O homem desse tempo, ele precisa sim fazer reflexões. Nós precisamos buscar, o processo é reflexão, decisão e ação. Precisamos refletir sobre a nossa vida, né? Precisamos refletir sobre o mundo que nos cerca, precisamos refletir sobre as nossas escolhas e a partir disso, para que a gente possa estar com mais sabedoria, né? Tomar as decisões que são tão importantes e necessárias para a nossa vida. Deixa eu buscar aqui um fundo musical pra gente aqui, só um minutinho. Quem está entrando no Instagram aí, vamos compartilhar, né? A nossa transmissão aí, envia para os seus contatos, para que a gente possa fazer aqui, só um minutinho. Pessoal, vamos lá então. Durante a primeira metade do século XX, né, eu quero falar um pouquinho da vida, de como era, né, para os nossos pais, né, como era para os nossos avós. Nós tínhamos uma vida linear, né? A gente começava uma coisa e fazia essa mesma coisa o restante da nossa vida. Era assim na vida profissional, então a pessoa, ela tinha uma profissão, ela fazia isso o resto da vida. Ela fazia isso 30, 40, 50, 60 anos, né? É a vida lá na metade do século XX, que era uma vida então linear, né? Organizada, buscada sempre uma estrutura de ordem, dentro de uma ordem, né? Dentro de uma organização. Geralmente organizada, né, pelas autoridades locais, então a pessoa, os nossos pais, os nossos avós, enfim, eles buscavam sempre ser
regido aí por uma autoridade local, né? As autoridades locais, as comunidades locais, né? Buscava estabilidade no trabalho, na carreira, estabilidade no casamento. Então, os casamentos eram algo que de fato duravam, né? Tinham uma vida inteira, né? A pessoa viviam, né? Os casais até então, né? Com um filho, 10 filhos, 15 filhos, né? Viviam. Então a gente vê isso. Elas enxergavam a vida de uma forma simples. A vida então era mais simples, né? Não existia internet, não existia celular, né? Não existia tantos meios de comunicação, né? Nesse tempo. Então a gente vê que a vida era simples e a vida era de fora para dentro, né? Seguindo regras, limites sociais, né? E tudo isso. Era também identificada pela cidade, pela região. Não tinha essa conectividade, né? Não tinha essa globalização. As pessoas não estavam tão conectadas com o mundo, mas elas estavam conectadas com a sua cidade, né? Com o seu bairro, com a sua vida ali local. Os limites eram as cidades só, né? Então teve pessoas que passaram a vida inteira, né? Sem sair da sua cidade, né? Sem ter contato com o mundo, e eram poucas pessoas, né? Uma elite, né? Era muito poucas pessoas que tinham acesso, e o acesso ao conhecimento ele se dava pela biblioteca, pelo livro, pela universidade, né? Então eram poucas pessoas que tinham acesso ao conhecimento, acesso ao mundo, né? Mas mesmo assim sempre com muitos limites. Então a gente vê isso aí na vida dos nossos pais, a gente vê isso na vida dos nossos avós, a gente vê isso nas outras gerações, né? 40 anos aí que se passaram, enfim, a gente olha, né? Os últimos 50 anos, a gente vai ver um pouco dessa experiência. Quem está na live, né? Que tem um pouco mais de idade, experiência, pode falar melhor do que eu aqui, né? Então, eu sou de 1982 e a minha infância, eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade, não tinha tanto acesso ao mundo globalizado como as nossas crianças, nossos filhos hoje têm. Tá? Então a gente brincava mesmo na rua, a gente brincava, os nossos pais sabiam onde nós estávamos, com quem nós estávamos, pelo menos a minha infância foi assim, né? A minha infância em Presidente Bernardes, onde eu nasci e morei até os 11 anos de idade, era assim. Então, a gente não tinha tanto... A gente tinha até acesso à televisão, mas era pouco. E a gente passava o maior tempo brincando, né? Brincando na terra, né? Brincando de carrinho, brincando na rua, pescando, fazendo coisas que tinha de alguma maneira muito contato com a natureza, né? Era assim que a gente vivia. Só que o que aconteceu com o mundo? Se a gente pegar, né, nos últimos 10 anos, não vou muito longe não, tá? Vamos pegar nos últimos 10 anos, já no século 21, né? A gente vê uma ruptura e uma mudança, e aí a gente percebe uma velocidade, isso mesmo, criado com a mentalidade antiga, né? E temos que viver no mundo moderno. Então, a gente percebe uma ruptura, né? Uma mudança absurda e veloz nos modos de viver do ser humano, desse homem. E aí, então, a gente é chamado, né, de homem moderno, né? Olha o título, né? Olha o nosso título, né? O homem moderno, né? Mas aí é importante a gente parar para avaliar, né? O que essa modernidade trouxe para a gente, né? O que essa modernidade trouxe para a gente de bom, tá? De excelente, de ótimo, enfim. Mas também
o que essa modernidade tirou, né? Tirou da gente como ser humano, né? Enfim, então a gente percebe que até então, se a vida era linear, se eu fazia uma coisa só o resto da vida, é assim, né? Então, nas regras antigas, eu crescia, eu estudava, né? Se eu tivesse acesso, oportunidade, que muita gente não teve acesso e oportunidade de estudar, educação, enfim, né? Mas eu aprendi aí então uma profissão, que é a profissão de ofício. Inclusive é uma das coisas que o mundo moderno está fazendo que as pessoas cada vez mais não tenham interesse, né, pelas profissões de ofício. Concorda comigo? Cada vez mais raro, cada vez mais precioso. As pessoas não querem mais, né, essas profissões de ofício, que era algo muito forte. Se a gente pensar no século XX, se a gente pensar aí os nossos pais, os nossos avós, né? Enfim, e hoje a gente percebe então que houve uma ruptura, uma mudança drástica e veloz. Então antes, gente, as coisas para mudar, elas demoravam 10 anos. De 10 em 10 anos, eu estou criando aqui uma marca de tempo, tá? Não necessariamente seria 10 anos, mas vamos pensar o seguinte, só para ter um exemplo, né? Então, se antes as coisas demoravam 10 anos para mudar, algo para se transformar, para evoluir, hoje demoram-se 6 meses, tá? Vamos pegar aqui, sei lá, aqui eu estou usando o celular, mas vamos pegar aqui um aparelho, né? Tem um aparelho aqui, tá? Então, demorava muito tempo para evoluir um aparelho, né? Você pega o telefone, tinha um telefone, passava quanto tempo para evoluir isso, né? Hoje não. Hoje a evolução e a mudança, ela surge do dia para a noite. A gente precisa olhar para isso. A mudança está acontecendo do dia para a noite, ela está acontecendo muito rápido. Então hoje você tem um telefone, daqui 6 meses sai outro telefone, aquele lá já é antigo, aquele lá, as funcionalidades daquele telefone já é pós-modernidade, aquele telefone lá já é arcaico, já é velho, né? Você acha que você está abafando? Você acha que você pegou o último telefone da moda? Já era, já passou. Enfim, então aí a gente lembra aqui de Bauman, né? Zygmunt Bauman, né? Aquele polonês, aquele sociólogo polonês que escreveu uma obra chamada Vida Líquida, Relacionamento Líquido. E aí a gente começa a perceber que ele tinha razão. Um homem fora do seu tempo, né? Um homem extremamente genial, e ele vai relatar, e uma obra extremamente assustadora, quando ele vai falar da sociedade descartável, né? Então a gente começa a perceber o que? A gente começa a perceber que as relações realmente se tornam descartáveis, que o mundo se torna descartável, que o mundo ele foge das nossas mãos. Porque é líquido. Então o líquido, você não consegue prender nada que seja líquido, né? Então foge das nossas mãos. Exatamente isso que começa a acontecer então nas relações. Seja as nossas relações com as coisas, já que mudam muito, né? Então a gente começa a sofrer principalmente na questão dos vínculos. Se até então existia raiz, lembra? A gente está falando aqui, né, que até então a gente tinha uma vida em que naturalmente a gente se enraizava. A gente se enraizava na instituição família, a gente se enraizava na instituição igreja, religião, a gente se enraizava na instituição trabalho, empresa, profissão. A gente tinha naturalmente uma vida enraizada. Olha para o quadro da sociedade atual. Olha a dificuldade desse ser humano de se enraizar. Olha a dificuldade desse ser humano de se vincular. Se vincular a um trabalho, ele não dá conta. Se vincular a uma família, ele não dá conta. Se vincular
a uma instituição, a uma comunidade religiosa, ele não dá conta, né? Ele não dá conta de um monte de coisa. Esse ser humano que a gente está, esse quadro de ser humano, esse ser humano que está aí, a gente olha para ele, e eu agora posso falar um pouco, né, como terapeuta, né, que atendo e que observo, né, observo como alguém que trabalha dentro dessa perspectiva de observação do homem. A gente percebe que esse ser humano é um ser humano fragilizado, vulnerável. É um ser humano, eu falei ontem aqui, vou repetir, é um ser humano que não dá conta de uma dor na unha. Né? É um ser humano que não dá conta de uma dor na unha. Né? Então a dor para esse ser humano, diferente dos nossos pais, diferente dos nossos avós, a dor para esse ser humano é motivo para ele tirar a vida dele. Olha aí olha os números, né? Olha os números de... Estou tentando buscar a palavra que eu perdi agora. Quem pode... suicídio, né? Olha os números de suicídios no mundo, tá? Olha os números de suicídio em nossa comunidade muito próxima da gente. Aonde, gente? Né? Não sei, eu posso, sei lá, só se eu estiver doido aqui, mas na minha infância eu não conseguia enxergar, tinha, mas não os números que tem hoje. Entende então para onde esse homem está caminhando? E esse homem sou eu, e esse homem é você que está na live agora me acompanhando, né? Então para onde nós estamos caminhando? Onde de fato estão as bases da nossa personalidade? Aonde nós estamos nos formando como pessoa, né? Entende que é uma casa construída na areia, né? Lembrando aí o próprio Evangelho de Mateus, né? Quando o próprio Jesus vai falar que nós devemos construir a nossa casa em bases sólidas, na rocha firme, né? E aqui eu trazendo para termos mais psicológicos, né? Essa casa primeiramente somos nós, pessoa humana, né? Nós somos uma casa, nós somos constituídos de corpo, né? De matéria, nós somos constituídos, né? De fisiologia, de biologia, né? Nós temos um foro íntimo, a subjetividade, nós temos um espaço, né? Onde moram as nossas sensações, onde moram as nossas emoções. Nós temos história, nós não nascemos, né, do nada, aparecemos. Nós temos história, nós temos raiz, nós temos biografia, né? Então, nós somos essa pessoa em processo de se construir. E o que acontece é que nós estamos enfrentando, então, passando, então, por muitas mudanças de uma maneira extremamente rápida, né? E estamos sofrendo. Você vê empresas ruindo, esfarelando, acabando, empresas, né, centenárias, porque não deram conta, não perceberam de uma maneira muito sutil, rápida, essa mudança no mercado, na dinâmica do trabalho, na dinâmica das relações. Então você vê aí, posso citar uma aqui, você pega aí a Kodak, né? Vamos pegar aí a Kodak. Olha o que aconteceu com a Kodak, né? Uma empresa gigante, uma empresa mundialmente conhecida que esfarelou, né? Ela afundou como o Titanic, né? Lembra da história do Titanic, né? Nem Deus afunda, lembra dessa história, né? Aquele navio que foi, né, todo construído, que nem Deus afundava. Exatamente isso que a gente percebe então nessa sociedade, né? Nesse quadro de mudanças do mundo, que a gente tá assistindo muitos Titanics afundando. Essa é a verdade, tá? Seja o Titanic chamado instituição, né, família, seja o Titanic chamado instituição, empresa, organizações centenárias, ruindo, acabando, desfarelando, fechando,
né, sucumbindo. Por quê? Porque a gente vê uma velocidade que nós não acompanhamos. Eu não sei você. Bom dia, tudo bem, Juliana? A gente, não sei você, mas a gente não acompanha as mudanças, né? Quem acompanha as mudanças aqui? Extremamente é impossível, né? Então, é isso. Então, as empresas hoje que, de fato, entraram nesse mundo, né? E a gente até chama esse mundo de mundo VUCA, tá? É um conceito, é um termo muito utilizado aí nas organizações, tá joia? Então, de uma vida razoavelmente estruturada que nós tínhamos, os nossos pais e os nossos avós, estável, com foco totalmente na localidade, na região, nós passamos por uma vida de mudanças e constantes, mudanças constantes e a chamada globalização, tá? Onde hoje, tá? Não sei a tua realidade, estou falando da minha, onde hoje, se eu não buscar hoje fazer o básico dos básicos de uma língua, do inglês, eu não consigo ler mais nada. Gente, isso é absurdo. Antes, né? Hoje, se eu não buscar, no mínimo dos mínimos, né? Aprender o básico do básico antes, a língua portuguesa, ok. Hoje, se você não buscar o mínimo do mínimo entender o inglês, você não consegue fazer mais nada como profissional. Estou falando sério aqui, como profissional. Por quê? Porque, exemplo, os Estados Unidos, né? A língua americana, o inglês, ele tomou conta do mundo. Então, tudo hoje está muito globalizado. E hoje a gente está conectado com todos os países, com o mundo inteiro. Então, hoje, qualquer coisa que acontece em qualquer parte do mundo, a gente fica sabendo de uma maneira muito rápida. Então, nós também, nesse momento da história, estamos sendo infoxicados. O que é ser infoxicado? Nós estamos sendo bombardeados a todo momento por causa desse aparelhinho chamado celular. Então, a todo momento, esse celular apita, tá? Trazendo informação de todos os lados. A pergunta é, o que esse homem, tá? O que esse ser humano moderno está fazendo com essas informações que ele recebe a todo instante? Então, a gente consegue perceber também uma outra questão aí. Se os nossos pais, se os nossos avós, né, tinham escassez de informação ou pouca informação, já que o conhecimento, a informação era privilegiada, era só para quem realmente tinha condições de acesso, esse homem de hoje, de agora, é um homem que recebe muita informação, só que ele não sabe tratar. Né? Ele não sabe lidar, ele não sabe o que fazer com tanta informação. Então, se no passado a gente não conseguia evoluir, desenvolver por pouca informação, pouco conhecimento, nós podemos sofrer também nesse momento, né, do mundo, por ter muita informação e também não saber o que fazer com tanta informação. E isso de alguma maneira também pode impossibilitar a gente de evoluir, né, de crescer, de melhorar. Entende, então, a dinâmica aí, né? Tá conseguindo compreender? Tá fazendo sentido? Pode colocar para mim uma mensagem aí, coloca um joinha aí se está fazendo sentido essa reflexão. E se você quiser também participar, colocando também aí o teu pensamento, né? Pode ficar à vontade, coloca aí também o teu pensamento, o que você acha disso que eu estou falando, tá? A gente está construindo isso aqui juntos, né? Então, a gente percebe essa dinâmica, né, do mundo aí. Então, nós temos então aí, de papéis claros que esse homem tinha, né, e permanentes na vida adulta, para papéis confusos, né, e descontínuos, né, seja no casamento, seja na carreira, seja na comunidade. Ou seja, se até então a gente tinha um papel muito claro e a gente levava isso para a vida toda, hoje a gente tem uma confusão de papéis.
confusão de papéis na família, totalmente. Para e pensa, olha um pouquinho para o quadro, para o modelo familiar hoje, a confusão que é isso hoje de papéis. Há uma inversão total hoje, né, nessa relação familiar, concorda comigo? Há uma confusão total, Antes a gente tinha um modelo, tá? O modelo ali era muito claro os papéis. Era muito clara a autoridade do pai, era muito clara a autoridade da mãe. E é claro, gente, que você vai falar, mas tinha problemas assim. Claro, qual sociedade e qual tempo da história que não houve problemas, né? Não, mas o modelo que até então existia, enfim, a gente pode também olhar aqui e falar, existir problemas também. Mas a questão não é essa, né? A questão que há uma confusão hoje total nas responsabilidades quando se trata da questão família, né? Há uma confusão total hoje nesse sentido, né? Então há uma confusão também na questão do papel profissional. Por quê? Porque mudou muito, né? Está mudando muito, né? Então, portanto, se a gente olha para o século XX e olha para o século XXI, a gente vai perceber então antigas formas, né, e novas formas. Bom dia, tudo bem? Cristiano, tudo jóia? Beleza? Faz sentido, Raquel? Tá fazendo sentido? É isso aí, pode participar. Então então a gente percebe então agora que a nova regra, o novo formato desse homem ou dessa vida é um formato cíclico, né? Ou seja, é sempre um chamado a ciclos, que a gente vai chamar de ciclos de renovação, tá? Então, na regra antiga linear, o progresso era para as pessoas honestas que trabalhavam duro ano após ano, né? Enfim, a ideia da aposentadoria tão incutida na nossa cultura, né? A ideia do INSS, da Previdência, da aposentadoria, tão incutido, e a gente foi educado, né? Os nossos avós, os nossos pais, né? Nós e agora os nossos filhos, que aí há uma ruptura nesse modelo, tá? Isso vai acontecer, pode marcar aí, pode escrever. Essa ideia, essa história de INSS, de aposentadoria, ela está evoluindo para um outro caminho, tá? É claro que talvez a gente ainda não vai assistir isso, mas as próximas gerações elas estão totalmente caminhando para um outro modelo, tá? Até porque esse jovem que nasce agora, ele não vive, vamos dizer assim, ele não segue o linear, esse caminho que serei, né, até morrer, isso que estou fazendo aqui, não, há uma mudança aí. Então, qual é esse novo modelo, né? Hoje, a nossa vida é medida por ciclos, tá? E não por realizações lineares, tá? A vida é como uma novela com muitos capítulos e uma fase de transição antes de cada uma, enfim. Então, são capítulos, são fases, são momentos, e isso vai mudando, vai evoluindo com o tempo, tá? A regra antiga era de fora para dentro, né? Esse homem, então, a vida era definida por padrões que a sociedade em torno ditava para a gente, tá? Se você pegar a própria história do casamento, tá? E aqui eu não estou julgando certo ou errado, eu estou fazendo uma leitura, tá, de mundo, eu não estou aqui julgando se é certo ou errado, eu não estou colocando aqui o meu julgamento, então a gente está fazendo uma reflexão. Então, se você pegar toda a história do casamento, ele era de fato, né, ele era definido pelo padrão ali da sociedade, enfim, as pessoas eram empurradas meio que nesse caminho, todos naturalmente faziam esse caminho, né? Enfim, até se você pegar lá a questão educacional, escola, era uma coisa muito já definida
pela própria sociedade, pelos padrões da sociedade. Ninguém falava sobre fazer um plano de vida, porque as pessoas já de alguma maneira, naturalmente, já tinham a tua vida já organizada, né? Já nesse modelo, nessa evolução desse homem, né? Dessa pessoa, nesse processo do mundo, ele começa então a olhar a vida de dentro para fora, ou seja, ele começa de alguma maneira a questionar esse modelo, esse padrão, que a gente vai chamar de paradigma, né? Que é um modelo então que está atuando, é um modelo já antigo, que de alguma maneira não é questionado, né? Então, para manter seu percurso em um mundo assim, você precisa de alguma maneira ser dirigido pelo propósito e valor que escolhe. Ou seja, aí entra toda uma história desse homem que começa a questionar. E ele começa também a olhar um pouquinho, tá, para o seu propósito. Enfim, ele começa a buscar também algo que não necessariamente se você pegar muitos filhos, né, na outra geração, eles seguiram a carreira dos seus pais, querendo ou não, sendo felizes ou não, tá? Concorda comigo? Eles seguiram o negócio do pai, eles seguiram a profissão de ofício do pai, não tinha talvez essa abertura por uma reflexão e por uma escolha autônoma, né? Concorda comigo? Então, o filho ele seguia a profissão de ofício do pai, a carreira do pai, o negócio do pai, né? Era uma coisa meio que natural, né? Já a gente está falando aqui de uma ruptura, então hoje a gente percebe que há uma abertura maior e não há uma pressão, tá? Onde não necessariamente eu preciso seguir essa carreira, essa profissão, esse padrão, né, que a sociedade está ditando para mim, né? Enfim, na regra antiga também apenas as crianças aprendiam no linear, né? O aprendizado era uma atividade principal de crianças e jovens. Então, frequentar a escola, educação, leitura, aprendizado era então também era uma forma de preparação de uma criança, de um jovem para uma carreira. Já nesse novo modelo há uma aprendizagem contínua. Esse homem ele é convidado a não parar de estudar, e há muitas possibilidades de fazer isso. Antes a gente tinha uma via só, que era a via formal da escolarização, né? Era uma via só, única. Então a gente começa a perceber que hoje há inúmeras formas de fazer isso. Então hoje, sabe, ninguém pode reclamar que não tem acesso. Se a gente pegar hoje com a internet, né? A internet, o celular aí que você tem na mão disponível para você, tá? Ou seja, hoje eu não posso falar que eu não tenho acesso ao conhecimento e à educação. Os nossos pais não. Os nossos pais não podem falar isso, os nossos avós não. Isso é totalmente diferente. Mas hoje a gente não pode dizer que não estamos conseguindo fazer o trabalho, evoluir no trabalho, na carreira, enfim, por falta de oportunidade de aprendizado. Isso a gente não pode dizer, concorda comigo? Por quê? Porque a gente vê hoje, então, né, esse acesso de várias formas. Você tem acesso hoje através de leituras de livro, você tem acesso hoje através de milhares de vídeos no YouTube muito bons, com conteúdos muito bons. Você tem acesso hoje a muitos cursos online, gratuitos, sabe? Para todas as idades. Enfim, há então essa evolução, né? Deixa eu ver aqui. Na regra antiga, nada mudava, né?
E se mudava, demorava muito tempo para essa mudança acontecer. Falei isso agora há pouco, né? Levava-se muito tempo. Já na regra nova, ou nesse mods, né? Esse modelo, vamos dizer assim, de mundo, a vida é cíclica, né? A vida, ela muda a todo instante. É um processo total de mudança, né? A gente está mudando a todo momento, seja na dinâmica de trabalho, lá no trabalho a forma de fazer está mudando, né? Seja nas relações, enfim. Então é isso que eu quis trazer como reflexão. E falando então que a vida é fase cíclica, né? Em que ela está sempre em constante mudança, eu quero falar agora de 4 fases, tá? De 4 fases. E eu quero que você identifique, tá? Qual a fase que você está vivendo na tua vida hoje. Você que está aqui no Facebook, você que está aqui no Instagram, eu quero que vocês possam fazer uma avaliação e identificar qual fase você está vivendo já ao terminar aí 2020, mês de dezembro, depois de um ano desafiador para todos nós. Qual fase? A primeira fase nós vamos chamar de verão, porque as 4 fases são as 4 estações do ano, tá? Ou da vida. Assim como a natureza, ela se renova, tá? Ela também vive fases. Esse ser humano também, eu e você, também vivemos fases, né? Então a primeira fase aí nós vamos chamar de verão. E qual é esse tempo, esse momento que a pessoa está vivendo, tá? É realização a todo vapor. É a fase da vida em que você está a todo vapor em tudo que você está fazendo. Há muita energia, há um estado de alta energia, há muito vigor, muita saúde. Você está em pleno crescimento profissional, pessoal, você está alcançando metas, há um senso de realização e satisfação dentro de você, né? Nós vamos chamar isso o eu-herói, tá? O eu-herói é a fase em que a pessoa está vivendo o verão, tá? É a fase do verão, é a fase da realização a todo vapor, é a fase do eu-herói, tá? Quem está vivendo o eu-herói aí, coloca um joinha aí e fala: Júlio, eu estou vivendo a fase do verão, estou passando por um verão na minha vida, tá? Estou passando por um verão. Então, cheque, avalie qual fase você está vivendo. A segunda fase nós vamos chamar de outono, tá? É a fase do outono. O outono é o momento do desencanto, o momento em que você está perdendo o controle, tá? O momento do verão passou, você entra ali naquela fase de outono, né? Enfim, nós vamos chamar isso do eu desiludido, tá? Verão, praia, eu acho que você, Eliana, tá passando 12 meses de verão aí nesse paraíso aí. Chama nós. O eu desiludido, tá? É um tempo de reavaliar as suas próprias prioridades, tá? De reconhecer que a fase anterior acabou, sabe? Aquela fase de muito crescimento, de desenvolvimento, de energia acabou, tá? Essa fase, ela facilmente se torna tóxica, tá? Pois nós sentimos paralisados, aprisionados, tá? É um momento de negatividade, é um momento de impotência, sabe? Então é a fase realmente do desencanto. Talvez perdemos um pouco o ânimo da empresa a qual nós trabalhávamos, perdemos um pouco o ânimo dos relacionamentos que até então a gente estava cultivando. Há problemas aí, há problemas.
surgem problemas que vai tirando a tua energia, vai sugando você, tá? Você passou, né? Sim, as 4 fases que eu vou falar aqui, todos nós passamos. Não existe um ser humano aqui no Instagram, no Facebook, que fala, eu nunca passei por isso, eu não vou passar. Fica tranquilo, tá? Sua hora vai chegar. Olha só. Tá? Enfim, essa fase, ela termina, tá? E como saber que ela está terminando? A fase do desencanto, do eu desiludido, tá? Todos nós, de alguma maneira, temos os nossos momentos de desilusão, é natural, tá? Essa fase acaba quando as pessoas reavaliam seus sonhos, tá? Ou seja, esse momento de crise aí é extremamente importante, por quê? Porque ela começa de fato a olhar novamente para os seus valores, para as suas prioridades, aquilo que é importante para ela. Então ela começa a viver uma fase, tá, de transição novamente, que leva ela a uma maturidade, leva ela a um crescimento. Ela, nessa fase então de desencanto, onde realmente ela perde o controle, vamos dizer assim, mas também ela tem um contato com o espaço dela íntimo, um fórum íntimo, um lugar até então nunca acessado dentro dela, né? É um momento extremamente de reflexão e que todos vão sair, vão passar, tá? Algumas estratégias se você estiver passando aí pela fase do outono da vida, né? Do desencanto da vida. Aprender a lidar com as emoções negativas e aceitar o processo natural da mudança de estação. Se você tiver fé, se você tiver uma espiritualidade, confiar, acreditar que de fato Deus está com você e que você vai passar por tudo isso, né? Conversar com amigos, buscar terapia, buscar processos de mentoria, de coach, né? Aprender a aceitar seu próprio comportamento, né? Olhar um pouquinho e aprender a observar esses próprios comportamentos que essa fase está te fazendo ter, né? Abandonar então as atitudes e ações que não funcionam, tá? E não podem te levar para o próximo nível, vamos dizer assim, né? Questionar um pouco o seu próprio modelo e aí realmente buscar esse processo de crescimento, né? Esse momento de desencanto, tá? É uma possibilidade. Ele pode chegar muito, né? Na chamada da crise da meia-idade, né? Sabe, quando você está na metade da vida, você pode sofrer, tá? Essa fase chamada outono e desencanto, tá? Não é muito natural para o jovem, vamos dizer assim, viver essa fase, tá? Pode acontecer, mas mais para a pessoa que está realmente ali, né, vivendo uma crise de meia-idade, tá? E aí nós vamos para a fase 3, chamada de inverno, tá? O que é o inverno? Inverno, vamos pensar no inverno. O inverno, naturalmente, ele convida a gente, quando nós estamos atravessando o inverno, naturalmente ele convida a gente para um recolhimento. Inverno sempre é uma fase de recolhimento, né? O inverno é você se fechar lá, né, no quarto, com aquele café, com aquele chá quente, né? É aquela fase que você vai se recolhendo ali, é aquela fase que você vai se fechando. Natural, gente, a fase do recolhimento todos nós passamos também, toda pessoa passa, que é uma fase mais reflexiva da vida, tá? É um recolhimento em que você de fato busca uma reflexão acerca da tua própria história, uma reflexão acerca do teu passado e as coisas que você viveu,
uma reflexão acerca do teu presente, uma reflexão acerca do teu futuro, tá certo? Tá? Nós vamos chamar isso do eu reflexivo. O eu reflexivo é essa pessoa que está passando por uma fase de inverno, tá? E aí, na verdade, você começa a questionar, e o seu questionamento ele é mais profundo, né? Afinal, por que eu estou aqui? Então, a fase do eu reflexivo se torna mais profunda. Afinal, o que eu estou fazendo aqui, né? Nessa terra? O que eu estou fazendo aqui neste mundo? Tá? O que eu estou fazendo aqui nessa família, nessa casa, nesse trabalho? Tá? Mas não é uma reflexão, não é uma pergunta por perguntar, é uma pergunta que vai gerar insight, vai gerar senso de propósito, vai gerar senso de significado, onde de fato a vida, o seu sentimento, as pessoas, elas vão se tornar muito mais caras para você. Você vai dar muito mais valor, né? Vai ser muito mais valoroso para você. Né? Por quê? Porque você, de fato, já passou muita coisa na vida, tá? Então, essa fase, ela pode vir, inclusive, depois de acontecimentos que você passou na vida, né? De repente, perdas que você sofreu, né? Perdas realmente de pessoas que partiram, que faleceram, talvez situações, perdas no trabalho, situações que você viveu em algum âmbito, né? em algum momento, em algum lugar, espaço, né? Vamos dizer assim, da tua vida, né? E aí então vem essa fase que a gente vai chamar do eu reflexivo, né? Que é uma fase de recolhimento, tá? E aí você começa a perguntar: por que eu estou aqui? O que significa a minha vida, né? O que eu quero fazer com ela, tá? O que eu quero fazer da minha vida. É um processo totalmente de consciência, de buscar significado pessoal, tá? É um momento em que você tem, de fato, um encontro mais profundo com a tua própria identidade, quem é você, tá? Algumas estratégias para essa fase, se você estiver vivendo aí a fase do eu reflexivo, que nós estamos chamando de inverno, tá? Repensar valores e metas e se reinventar, tá? Já que é uma fase de reflexão, é uma fase também de renovação ali, né? Lembra da renovação da águia? Totalmente, né? Abraçar uma renovação espiritual. Geralmente a gente tem uma crise aí nesse sentido de questionar as nossas próprias crenças de fato espirituais. Talvez é um momento que a gente resgata algo que a gente perdeu da infância, da juventude, enfim, uma crença que os nossos pais nos ensinaram, uma busca religiosa, enfim, ou é um momento de encanto, de encontrar de fato, né, uma vida aí religiosa, espiritual, tá? É um momento também de descobrir nova paixão e propósito, claro. Buscar, descobrir nessa fase também paixões, propósitos, coisas que você sempre quis fazer e talvez não tinha tempo ou nunca tinha priorizado, né? Não era prioridade, e aí nessa fase você começa a olhar, tá? Fazer aí um retiro, né? Sabático, gente, é uma coisa que eu particularmente dou muito valor, tá? Para mim, eu dou muito valor a essa questão de encontro, de retiro, tá? Eu vou até compartilhar com você, anualmente eu faço isso, tá? Esse ano eu não consegui fazer devido à pandemia. Fiz outras experiências aí, busquei, né, cursos online, mas eu particularmente nos últimos 20 anos, anualmente eu busco retiro, tá? Espiritual, que isso para mim é um valor que eu vejo e que eu vejo significado para minha vida, e eu vejo quanto isso ajuda, impacta muito na vida das pessoas, tá? É claro que eu já fiz muito isso trabalhando, ajudando, servindo, mas
Estou dizendo que para mim mesmo, não como facilitador, como alguém que vai lá servir e ajudar, mas como alguém que vai buscar, né? Eu tenho inclusive dois que eu quero buscar fazer aí, que um é 7 dias, que é o Agape Terapia, tá? São 7 dias, uma semana toda que eu passo imerso aí, fechado, né? E o outro que eu quero fazer é o ADI, que são 10 dias lá em Belo Horizonte. Então, são coisas que na minha opinião, faz toda a diferença para esse homem que a gente vem refletindo desde o começo da live, que precisa muito dessa vida interior, essa vida reflexiva, essa vida de buscar principalmente o seu eixo, né? O seu equilíbrio, né? Entre o externo e o interno, né? E por último, fase 4, primavera, é a fase da preparação, dando a volta por cima. É o eu apaixonado. Olha que bonito para terminar aqui. Então, a fase 4 é a fase da primavera. Ou seja, é o eu apaixonado, né? É realmente a fase onde nós experimentamos e construímos redes de relacionamento, tá? Treinamos para testar a nossa vida de acordo com as nossas paixões, com as nossas convicções. E tudo isso nós descobrimos, esclarecemos durante a fase do nosso recolhimento. Lembra a fase anterior? Então, depois que vem o inverno, nasce a primavera, ou seja, você passa por um inverno de silêncio, de recolhimento, você se retira, lembra? Você se retira, você busca realmente uma experiência mais forte, interior, e aí você nasce, renasce, e aí vem para a primavera, que é o momento onde de fato ficou muito mais claro para você os seus propósitos, a sua paixão, aquilo que de fato você vai passar a priorizar, buscar e colocar para a vida. Então você vai, neste momento, buscar aquilo que de fato ficou claro no momento de inverno para você, tá? Então, esse momento é um momento de fato de experimentar coisa nova, de ter uma vida muito mais simples, né? Escolher novas prioridades, e aí então você vai passar aí pela fase da chamada primavera, tá? Então, só para repetir, tá? E concluir, a primeira fase é a fase do verão, realização a todo vapor, é o seu eu herói. A segunda fase é a fase do outono, tá? É o momento de desencanto, perdendo o controle, da desilusão, seja em qual aspecto da vida, é o momento que você de fato cai, é o momento que você realmente entra num processo emocional difícil, desafiador, complicado, né? Mas aí vem a fase do inverno, que é a terceira fase, que é o recolhimento, onde de fato você faz reflexões mais profundas que até então você não tinha feito na vida, é o seu eu reflexivo, e aí você chega na fase 4, que é a primavera, que aí de fato é a preparação, dando a volta por cima, é o eu apaixonado. A pergunta que segue então, para a gente concluir a nossa live de hoje você que ficou desde o início até este momento, qual fase você está vivendo? Você é capaz, a partir desse conteúdo que eu compartilhei com você aqui, você é capaz de identificar qual fase você está vivendo, profissional, pessoal, na tua vida de forma geral? Será que você está na fase do verão? Será que você está na fase do outono, inverno, primavera? Qual momento você está? Você está terminando 2020 em qual fase da vida? Tá? Você é capaz de identificar? Você pode identificar? Você consegue identificar qual fase você está vivendo ao terminar 2020?
tá? Você está voando com muita energia, com muito pique, trabalhando bastante, verão, sol, ou você está na fase do outono, você está terminando 2020 num momento muito delicado emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, enfim. Queria dizer para você que avalie, faça isso, identifique de fato qual fase. Se você conhecer alguém, compartilhe esse vídeo com ela, fala, assista, para que você possa identificar realmente qual fase você está vivendo. E amanhã eu vou continuar com essa conversa aqui, tá? Eu vou dar continuidade, nós vamos retomar essa questão das fases e eu vou dar continuidade, tá? Onde eu vou falar um pouquinho de exercícios que nós podemos fazer aí para, de fato, ter uma maior consciência da nossa própria fase e para que a gente possa, então, terminar o ano de 2020 fazendo essas reflexões. Valeu? Fechou? Coloca um joinha para mim aí quem está no Instagram. Coloca um joinha quem está no Facebook. Ficou claro? Sim? Não? Coloca um joinha. Isso. Quem está no Instagram, ficou claro? Fez sentido? Gente, eu vou postar agora, daqui a pouco, né? Hoje foi excelente, até então não havia feito a reflexão. Que bom que vocês estão aí fazendo essa reflexão. Oi, Alzita, saudade, hein, Alzita? Como tá? Ó, Alzita, e nós não conseguimos mais reunir o nosso grupo, hein? Só via Zoom, né, Alzita? Mas se Deus quiser, logo logo estaremos juntos. Gente, daqui a pouco eu vou postar o resumo, tá? A Gabriela está preparando pra gente o resumo. Vou postar tanto no Instagram, como vou postar também no Facebook. Vai lá e compartilha, tá? Coloca lá o teu comentário, né? Fala um pouquinho lá sobre, de repente, a tua fase. Marca as pessoas, tá? Eu acho que é tão importante as pessoas fazerem esse tipo de diagnóstico, né? Identificar e saber que a vida é cíclica, né? E que vai passar, tá? E que tudo passa, só que não pode passar sem a gente aprender nada, né? Como a gente precisa aprender com as coisas que a vida está colocando pra gente. Eu falava disso ontem, né? A vida pode ser esse professor, essa professora pra gente, né? A gente pode olhar para a vida e começar a aprender com tudo que a vida está propondo pra gente, tá bom? Então vamos fazer isso, tá joia, gente? Tenha uma excelente quarta-feira e amanhã estarei aqui 6h49, né? Se Deus quiser, tá bom? Tchau para vocês aí.